Olá, meu nome é Olá, Claudete Abreu, sou psicanalista. Hoje eu vou quebrar um pouquinho a sequência dos vídeos que eu venho fazendo, porque eu quero falar sobre tristeza, esse sentimento que hoje em dia está interditado, né, pela nossa sociedade que prega o sucesso ou a demonstração de sucesso, a busca da felicidade. Nas redes sociais nós vemos uma narrativa da vida das pessoas como a representação da eficiência, do progresso, do sucesso, do o bem-sucedido, o positivo, aquele que nunca se entristece, né? Uma narrativa em que não há espaço para esse sentir. Mas o que é a tristeza? Qual o papel da tristeza na nossa vida? A tristeza é uma perda, né? Perdemos algo, por isso nos entristecemos. Na vida, passamos por diversos momentos de perda. Perdemos ao longo da vida várias coisas. Faz parte do desenvolvimento emocional a perda. Faz parte da própria vida a perda. Porque no ciclo da vida, tudo nasce, se desenvolve e morre. Esse é o ciclo natural da vida. E para que haja espaço para o novo, também é necessário abandonar várias coisas, né? Dar espaço para coisas novas. Durante o desenvolvimento da criança, por exemplo, ela vai passar por diversos momentos de perda, de ter que abandonar algo que era muito importante, como, por exemplo, até mesmo na amamentação. A criança passa por um período de amamentação e ela vai ter que abandonar o seio, a mamadeira. Nesse ato já está um conjunto de coisas e um conjunto de apegos muito importantes, muito fortes para a vida emocional da criança, né, do ser humano. Crescendo um pouco mais, ela vai ter os seus brinquedos de acordo com a sua faixa etária e vai abandonando, vai crescendo e até mesmo o seu corpo de criança, né, infantil, que acaba fazendo com que as pessoas ajam de determinada maneira com ela, ela vai perdendo, vai se transformando e vai fazendo com que o mundo passe a tratar ela de outra maneira. Falam muito dos adolescentes, né, que se entristecem muito, se deprimem muito. Por quê? Estão passando por um período de grandes transformações na vida, físicas, biológicas, emocionais, estruturais mesmo da própria existência dele. Deixa-se de ser um, de ser um determinado sujeito para se constituir um novo sujeito, o novo, né? Então é preciso abandonar. Existem várias perdas nesse processo, nesse caminho, nesse trajeto. E assim é a vida toda. Ter a capacidade de sentir isso, de perceber, faz parte do crescimento. Se entristecer é a demonstração de que a pessoa está num desenvolvimento humano normal. A vida apresenta sempre
vários desafios para nós. E produzimos hipóteses de como agir no mundo e agimos no mundo e a nossa ação vai produzir ou o resultado que esperávamos, que tínhamos previsto, ou nos frustramos, dá errado, né? Nós falhamos. Nos entristecer nesse momento é a demonstração de que nós percebemos que deu errado, que a nossa previsão falhou. E isso nos frustra, isso mexe com a nossa ideia de quem nós somos, do que podemos, né? E das previsões que fazemos para agir no mundo. Vai nos fazer sentir uma perda de potência, perda do que havíamos imaginado que poderíamos. E isso nos causa dor, sofrimento, tristeza. Se não nos entristecemos, é porque não percebemos, não sentimos. Isso iria dizer que não avaliamos direito. Uma das grandes perdas que acontece na vida e que vai nos causar grande sofrimento é a morte de um ente querido. Quando perdemos um ente querido, o natural é que nos entristeçamos. Essa perda, além da perda desse vínculo importante, né, quanto mais íntimo é a pessoa, mais importante esse vínculo, como falado já em vídeos anteriores, nós perdemos também um pouco de nós. Pode parecer uma frase piegas, mas na verdade faz todo sentido, porque na nossa relação é que fazemos, nas nossas relações com o mundo, é que fazemos a interpretação da nossa realidade. E é onde fazemos a interpretação de quem somos. Constituímos o nosso ser. E se nós perdemos uma parte daquilo que constituía o nosso ser, que produzia a nossa dinâmica de relações familiares, que fazia parte da nossa idealização de futuro e de imagem de nós mesmos. Quando perdemos uma pessoa assim, perdemos tudo isso. Perdemos essa parte de nós que se relacionava com essa pessoa. E muitas vezes temos que refazer toda a nossa dinâmica de vida, toda a nossa rotina, todas as nossas ações. Quanto mais íntimo é a pessoa, mais o tamanho da perda, né, o sentimento de tristeza vai ser maior, é claro. Nos entristecemos também por culpa, por sentimento de culpa. E a tristeza por sentimento de culpa também não é uma coisa ruim. Muitas vezes a gente ouve, você não deve se culpar, você não deve... Sim, não excessivamente, mas o sentimento de culpa traz também, nós nos culpamos, ou porque agimos de uma forma que avaliamos depois,
que não foi correta, prejudicamos alguém ou não fizemos, né, o que deveria, ou fizemos o que não deveríamos fazer. É o nosso ego em relação ao nosso superego, né? O conflito entre o ego e o superego vai gerar um sentimento de culpa e tristeza por essa culpa. Nesse sentimento está também a nossa capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, a empatia. Se não sentimos culpa, se não sentimos tristeza, nós estamos mais próximo à patologia psicopata, por exemplo. Então, a tristeza, nesse caso, né, nessa condição, é absolutamente saudável, necessária ao desenvolvimento do ser humano. É preciso sentir a tristeza. Sentir a tristeza faz parte do desenvolvimento da consciência. Significa que eu percebo e sinto, consigo avaliar o meu papel no mundo, os resultados disso. Eu sou capaz de me responsabilizar por mim, por aquilo, responsabilizar a mim mesmo pela minha ação no mundo e me responsabilizando pela minha ação no mundo, me responsabilizar também pelo resultado dela nos outros. Então, se entristecer, se sentir atingido pelo mundo, né? Pela forma de agir no mundo, vai me entristecer. Essa tristeza é necessária para que a pessoa, para o ser humano se perceber no mundo. Não para se vitimizar, mas para aprender, para entender. O maior aprendizado na vida é mais efetivo desta maneira, ligado à capacidade do ser humano de sentir. É desta maneira que o ser humano aprende como agir no mundo. Então, a tristeza faz parte desse desenvolvimento. Por isso é tão danoso a tristeza para si quando ela não é elaborada, quando ela não é bem elaborada. Nós somos seres relacionais. O mundo nos afeta, né? E nós reagimos a esse afeto, ou essa afetação do mundo. E percebemos, temos o alerta de que estamos sendo afetados através dos sentimentos. Precisamos avaliar aquilo que estamos sentindo. Precisamos nos permitir sentir para perceber a evolução possível a partir desse sentir, a partir dessa tristeza. Nós aprendemos, evoluímos, entendemos as nossas relações com base naquilo que sentimos com relação a elas. E que essa é a grande riqueza
da experiência do viver. É a vida, faz parte da vida, todas as suas tristezas e todas as suas alegrias. Essa é a experiência que nos cabe na existência. Sentir a tristeza e entender que ela é sua. Que é esse processo interno em que você está se entristecendo porque a interpretação que você está fazendo dos fatos ocorridos é sua interpretação, que causa o sentimento de tristeza. Não é algo que o mundo bota dentro de você na marra. É um processo interpretativo mesmo das suas relações no mundo. E o resultado dessa interpretação, da interpretação que você faz dessas relações, é que te entristece. E por isso, porque é um processo absolutamente individual, ninguém no mundo é capaz de entrar na mente humana e saber exatamente o que está acontecendo ali. Como o ser humano está sentindo aquela situação. O sentimento é um processo absolutamente próprio. E por ser um processo mental intransferível, ele só é possível ser expresso pela pessoa que vai tentar, de alguma maneira, expressar esse sentimento, oriundo da sua interpretação dos fatos da vida. Portanto, é a própria pessoa que precisa lidar com essa interpretação. É o próprio sujeito, é você com você mesmo precisa avaliar o sentimento que as circunstâncias que você está vivendo está produzindo na sua interpretação dessa vivência. É nesse sentido que a psicanálise pode ajudar. Ajudar a pessoa a avaliar a situação que o entristece para entender como a sua interpretação está produzindo essa tristeza. Não para acabar com a tristeza, para esconder a tristeza, mas que a pessoa consiga, através dessa condução, avaliar, sentir, sem deixar de sentir, avaliar essa tristeza e entender como ela pode lidar com ela, como ela pode tirar a evolução, o aprendizado dessa tristeza, para que você possa experienciar a vida de outras formas, de formas que sejam mais alegradoras, utilizando os termos de Spinoza. Spinoza vai dizer que o pensamento é o mais forte dos afetos. Ou seja, o sentimento de tristeza
não é não é só pelas circunstâncias que acontecem, mas é pela internalização dessas circunstâncias que o mundo nos apresenta. A interpretação que damos do nosso papel nessa situação, essa interpretação é que nos entristece. A psicanálise pode ajudar o sujeito a descobrir o que de fato é o desejo dele dentro desse processo de tristeza, para que ele possa agir de forma mais autônoma e mais lúcida, para que ele tenha uma análise mais profunda e uma interpretação mais clara do seu desejo no mundo, nas suas relações no mundo. Bom, era isso. Também queria deixar claro que aqui eu estou falando de tristeza e não de depressão, não das depressões, né, das diversas formas possíveis da depressão, mas que nessa definição da tristeza caberia definir, né, caberia poder pensar na depressão como isso acentuado, como essa tristeza mais acentuada e que perdura por muito tempo. Mas mesmo assim, a depressão sendo uma patologia vai requerer outras avaliações e alguns procedimentos anteriores à possibilidade da interpretação e da análise. Obrigada por ficar até aqui e até a próxima.